Olá amigos, sejam bem-vindos no canal. Nesse vídeo de hoje quero mostrar para vocês a restauração dessa mesa que fiz. Vou dividir em 4 partes o vídeo. A primeira parte, como vocês estão vendo, vou fazer o lixamento, ficar tudo direitinho. A segunda parte é colagem desse pé na prensa caseira. E a terceira parte do vídeo, uma das partes mais difíceis que eu achei, foi o tampo, que estava muito lascado esse canto do tampo e retoque não ficava bom, então eu resolvi cortar, passar a tupia e colar a fita natural de madeira, a lâmina. Calma que eu vou explicar tudo bem direitinho. E a última parte será o acabamento, a pintura. Acompanhe por gentileza o passo a passo, vocês vão ver que é muito interessante, que vai ser de grande valia para vocês, que vai ajudar muito no agregar conhecimento para vocês, tá bom? Agora nós vamos começar a lixar o tampo. Olha para vocês verem como é que tá a situação. Tá bem... Estão vendo essa parte que está preto marcado? É um prato quente, um marinex que foi colocado direto em cima da mesa. Daí que fez essa roda certinha de um quadradinho com um canto redondinho, que é um marinex de vidro. Então não teve o apoio de uma madeirinha ou de alguma tapetinho, alguma coisa. Vocês viram que aquela marca forte que estava aqui nós conseguimos já tirar. É um trabalho assim que é com calma e fazendo que vai dar o resultado final, tá bom? Essa mesa estava bem, tinha até cola, bastante risco profundo nela. Então o que eu fiz nela? Eu lixei com uma orbital, coloquei uma lixa 80 e fui lixando. Devagarzinho foi dando resultado. Arranquei toda aquela parte marcada que vocês viram. Vou soltar essa parte aqui. Dá pra você ver como é que tá bem mole. Ó. Tá bom? Nesse momento eu fiz esse grampo caseiro, ele é bem reforçado. Vai ter vídeo sobre esse grampo caseiro, tão facinho de fazer. Eu vou explicar bem direitinho pra vocês. Vocês viram que eu tô apertando? Ele sartou cola. A cola até sartou de tanta pressão que ele dá. Ele fica bem forte mesmo, ele cola muito bem. Agora o terceiro passo, que como eu falei anteriormente. Estava cortando 10 centímetros do tampo. Passei a tupia com redondinha, com leve frisinho. Eu vou explicar bem direitinho no decorrer do vídeo, vocês vão ver que por que tem que ter um frisinho. E agora chegou na parte da lâmina. A lâmina natural de madeira. Eu estava passando cola, eu passo uma mão de cola na lâmina. Eu acelerei aí o vídeo. E passo também uma mão de cola no tampo. Em seguida, depois que secar, mais ou menos de 5 a 10 minutos, você faz o mesmo procedimento de novo. Passa a segunda mão de cola. Agora chegou na parte, espera secar para depois fazer a colagem. Agora, a lâmina natural de madeira que nós estamos fazendo a colagem. Amigos, o que vocês estão achando do vídeo? Escreve aí nos comentários, irei te responder ou tirar as dúvidas. A lâmina ela tem 1 milímetro, daí ela vai encaixar certinho depois, mas eu vou pôr um pouquinho para cima, vocês vão ver. E agora eu venho com a madeirinha, o detalhe de colagem dessa parte, quando tem redondo, você cola comprido e acerta aqui. Vou passando para encaixar naquele frisinho. Essa lâmina natural dá um pouco de trabalho de colar do que as normais. Vocês estão vendo que eu estou fazendo a colagem bem com jeitinho. Vocês viram que eu apertei aqui? O que acontece? Agora eu venho apertando, levando para ela fazendo por igual. E vou abaixando. Sempre a colagem, deixar a lâmina passando um pouquinho do tamanho, fica melhor. E agora depois é acabamento. Lixamento, vocês vão ver, vai acompanhando por gentileza. Vocês viram que para fazer essa dobra, o jeito que tem que fazer. A técnica.
Apertou bem. Agora é só acabamento, lixamento agora. Vamos acompanhando por gentileza. Beleza? Vou começar a lixar com a lixa 80. Lixa grossa 80. Ó, pra você ver como é que é a técnica. O detalhe aqui é que ela tá um pouquinho para cima, então nós temos que tirar agora. É devagarzinho para não comer como é que é uma lâmina natural, que ela só tem 1 milímetro, então a casquinha é fininha, então tem que ir com jeitinho, lixando devagarzinho, sempre penteando. Tirar um pouquinho mais, né? Devagarzinho, com jeitinho. Bem delicadinho que dá certo. Ó, pra você ver que aqui já tá começando já ficar bom. Olha pra você bem pertinho. Ó, pra você ver aqui, ela já tá bem no nível já certinho aqui. Quando chegar nessa fase aqui, penteia, quer dizer, passa a lixa sentido veio da madeira aqui, fica melhor. Vocês estão gostando do vídeo, amigos? Dá um joinha, isso ajuda muito o canal, para o canal crescer. E para outras pessoas que estão procurando um assunto desse, uma dica dessa de lâmina natural, de restauração, vai ajudar muito, por gentileza. E não esquece de se inscrever também no canal. Aqui ó, já tá bem certinho agora, lixamento, lixar do lado agora, a lâmina aqui desse lado já vai... Um detalhe muito importante quando é lâmina natural de madeira é que tem uma técnica também para fazer as pontas. O que acontece? Você viu que eu coloquei uma madeirinha com a lixa. Por quê? Porque dela ela fica mais uniforme, certo? Aqui tem uma técnica. Na hora de passar, você tem que sempre pentear, que eu falo assim, puxar para cá. Puxar só desse lado. Porque se você fazer lixando para cima, como é lâmina natural, ela tem tendência de rebentar, de querer quebrar para, entendeu? Ó, se eu faço assim, ela quer levantar, ó, bem de levinho, tá vendo ali, ó? Ó, tá vendo que ela ó, você viu as pontinhas, quer levantar. Mas para não acontecer isso, a técnica certa é puxar para cá, ó. Só faz nesse movimento, ó. Sempre pra cá, ó, eu venho pra dentro, ó. É detalhe, é técnica. Eu puxo pra dentro. Como é que ficou o acabamento? Fica bem certinho daí não lasca, não quebra, mas fica bem bom. Sempre puxando pra dentro. Isso, beleza. Vou lá, dando continuidade, amigo. Agora vamos passar a lixa fina, já passamos a lixa 80, já está tudo preparado, já colamos as lâminas, tudo certinho. Agora vamos começar a passar a lixa fina. Então vamos passar uma lixa 150. Vou passar na gota orbital. O tampo é de sarrafeado laminado natural. O que quer dizer isso? É cheio de sarrafinho de pinos dentro e ela tem uma camada de uma natural de madeira, uma casquinha de madeira maciça mesmo, mas só que ela só tem 1 milímetro só, é bem fininha. Por isso que trabalhei com bastante cuidado também para não, na hora de fazer a restauração, para não comer essa lâmina fininha, sabe? Conforme eu fui lixando com a orbital, para não acabar com a casquinha dela, com a lixa, entendeu? Tem que sempre lixar com jeitinho quando é desses material, para não sumir a lâmina, porque daí se sumir, o que acontece? Ela vai chegar no sarrafeadinho que está lá dentro, que é de pino, daí vai ficar o sinalzinho do pino. Tá bom? Agora nós vamos começar a fazer a pintura. A técnica que eu vou usar é bem fácil, vamos usar no pincel. Vocês vão ver como é que é fácil de pintar. Ó, eu já diluí o verniz, coloquei 10% de água rasa que dilui ele. Então, é fácil, ó, vocês começam sempre o movimento, ó, ida e volta, nem muito carregado e nem muito, ó, coloquei aqui dentro da lata, eu escorro um pouco, ele não pode passar seco e nem muito encharcado, tem que ser médio. Vai passandinho.
E de volta, vai e volta. O que acontece agora aqui, ó, em cima do tampo? O mesmo procedimento, vai e volta, segue a veia da madeira, a veia está reta, tá na horizontal. Você viu como é que o pincel dá um acabamento bonito, é só passar não muito encharcado, nem muito seco, tranquilo, vai em movimentos leves, sem acarcar, vai de leve, vai e volta. Isso aqui é uma demonstração que com o pincel dá um resultado bom também. Essa mesa aqui, eu estou restaurando ela é em laminado de cerejeira. É uma madeira muito bonita, brasileira. Quando você der um pouquinho escorrer, você sempre fica atento, olhando, observando. Se dá uma escorridinha, você já passa o pincel. Tudo bem? Vocês vão ver como é que vai dar um resultado bom. Nessa mesa aqui, pode ver pra vocês verem como é uma restauração. O que nós conseguimos fazer, nós tentamos. Se nós lixasse muito, ela ia comer a fita, a lâmina. Por isso que ficou algum sinalzinho ainda. Mas é ok. Vocês viram como é que estava o estado dela antes, né? Mas nós chegamos num estado... Amigos, fale pra mim o que vocês estão achando do vídeo, se estão gostando. Dá o seu comentário ou alguma dúvida. Estou aqui para te ajudar. Pode escrever que eu vou responder. Fale de onde que é a sua cidade. Tudo bem? Estão gostando? Um servicinho para fazer na casa, alguma coisinha, a pessoa aprende bem fácil. E automaticamente é uma coisa que vai tomar o tempo. É uma terapia para você, tipo assim, fazer alguma coisa diferente. É muito bom. Depois de 24 horas da primeira mão, eu fiz o lixamento para fazer a aplicação da segunda mão. Tudo bem, amigo? Quando vai passar a segunda mão, sempre faça manual o lixamento. Eu digo isso para não ter perigo de se passar uma orbital, uma máquina elétrica, alguma vez com a vibração e o atrito, ela pode empastar, grudar e empastar. Por isso que sempre que depois, qualquer acabamento na madeira, depois da primeira mão que você passar, faça o lixamento manual. Vamos fazer a aplicação da segunda mão do verniz. Eu estou usando, mais uma vez, eu estou usando o verniz natural incolor acetinado. Se inscreva no canal também, tudo bem? Aperte o sininho das notificações. Quando tiver vídeo novo, eu postarei. Daí vocês já chega rapidinho para vocês, tá bom? E aí ficou o resultado. Olha para vocês verem como é que ficou bonito. Eu estou fazendo a pintura no pincel, que ela dá um resultado muito bom. E para mostrar para vocês que no pincel dá um resultado bonito. E como eu já falei anteriormente, uma pintura assim, até mesmo quem não é tipo assim, é hobbyista, trabalha em outra profissão, mas se quiser fazer alguma coisa, é bom que é até uma terapia para a pessoa. Não viu como é que é? Não é difícil? Até o próximo vídeo, Deus abençoe. Que mais?